Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 40, versículo 1 e 2. E eles dizem o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém. Bom, queridos, essa é minha Bíblia convencional. Como ele é curtinho, eu vou ler aqui na minha Bíblia também de linguagem contemporânea, só para a gente comparar. É aquela coisa, né? O significado é o mesmo, é claro, só mudam as palavras, né? Aqui diz assim: Eu esperei, esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do lodo, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Amém. Desculpa, queridos, eu falei ele me ergueu do lodo, ele me ergueu do fosso, tá bom? Tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Amém. Bom, meus queridos, então a gente vê que aqui o que o salmista Davi, né, aqui nas duas Bíblias dizem que é o salmista que era Davi, e aqui ele está atentando para a nossa paciência, né? Tanto que nessa Bíblia, que é a minha Bíblia convencional, o título é Deus ouve a alma paciente, né? Ou seja, as coisas acontecem, né? Não no nosso tempo, né? Não com a rapidez que a gente deseja, mas acontece no tempo de Deus, né? O que o salmista nos ensina aqui é a paciência, principalmente, e a persistência, né? A gente confiar e a gente não desistir, né? A gente não perder a confiança em Deus, é claro, jamais, de modo algum, a gente não querer apressar as coisas e daí, né, por tudo a perder, por falta de paciência. Então, como diz na outra Bíblia, eu esperei, 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 e ele me ouviu, né? Então aqui também, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos, né, que a gente insista, que a gente persista, que a gente não desista. Deus ouve a alma paciente, tá bom, queridos? A gente tem que entender, né, que o nosso tempo é de um modo e o modo de Deus, né, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Ele faz as coisas na hora certa, né? Ele faz as coisas na hora que ele acha que é o melhor, que ele tem certeza que é o melhor, né? A gente acha, ele sabe, né? A gente pede o que a gente quer, ele nos dá o que a gente precisa. Então Deus sabe tudo, Deus tem uma visão completamente diferente da nossa, ele enxerga muito além, muito lá para frente. Ele está, né, sempre, sempre nos preparando, nos moldando, porque ele vê o que está para acontecer, ele sabe aonde eu posso chegar, aonde você pode chegar. Ele sabe que cada um é de um jeito, cada filho dele é de um jeito, todos temos um limite, ele sabe o limite de cada um, e ele sabe que o que é melhor para mim é diferente do que é melhor para você, né? Então, a hora que as coisas acontecem para mim é diferente da hora que as coisas acontecem para você. O nosso papel é ter paciência, é pedir, ter paciência, entregar na mão de Deus, ter paciência, né? Paciência sempre,
e esperar no Senhor, esperar em Deus, esperar confiante. Não, eu já orei, eu pedi a Deus, eu estou orando, eu oro todas as vezes, né? Deus está ouvindo as minhas orações, Ele vai resolver isso para mim, Ele vai fazer isso. E confiar que Ele fará o melhor, mas né, sempre com uma observação importantíssima, né? A gente ora, a gente clama, a gente pede, mas todavia seja feita a vontade de Deus, né? Que a gente tenha essa consciência. A gente pede, mas o que vale é a vontade de Deus. Então Deus tem a hora dele, Deus tem o modo dele e Deus tem também o querer dele. Então que sempre a gente ponha Deus em primeiro lugar, a vontade dele sempre em primeiro lugar. Então a gente pode pedir o que a gente quiser, a gente pede, como diz aqui, com paciência, a gente espera, mas sempre sabendo que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Então que seja feita sempre a vontade de Deus. Tá bom, queridos? Que a gente pede muito, a gente agradece pouco, e a gente sempre quer as coisas assim, né? Um toque de mágica, né? Pede hoje, já quer que venha hoje, né? A gente pede uma bênção e já quer que ela apareça. A gente pede qualquer coisa que a gente peça, a gente quer rapidez. Só que a gente esquece que tudo é no tempo de Deus e precisamos ver se é aquilo que Deus quer para a gente. Então, a vontade de Deus sempre, sempre, sempre ela prevalece sobre a nossa. A gente tem que ter essa consciência, tá bom, querido? Porque isso faz com que a gente não desista, isso faz com que a gente persista, isso faz com que a gente insista, sabendo que a vontade de Deus é primordial, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus cuida de todos nós, sabendo que Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, sabendo que Deus trabalha sempre baseado nos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Tá bom, querido? Então, que a gente pare para pensar hoje, primeiro, né, se estamos tendo paciência, né, em pedir, em entregar e confiar, né, e esperar no Senhor. E também se estamos pondo a vontade de Deus acima da nossa. Né? É importantíssimo isso. A gente pede, mas sempre, né, com essa ressalva. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Tá bom, queridos? Essa frase não é minha, essa frase foi Jesus que disse quando estava indo lá para o Calvário, um pouco antes, quando ele foi pego lá pelos soldados, ele sabia tudo que iria passar, e ele disse isso, né, para Jesus, que se Jesus quisesse, Jesus podia tirá-lo daquela situação, podia aliviar aquela situação, mas, todavia, fosse feita a vontade dele, né, dele, Deus. Então, queridos, com a gente é a mesma coisa, tá bom? Sempre, 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 seja feita a vontade de Deus. Deus ouve a alma paciente, mas a vontade dele sempre prevalece sobre a nossa, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana que está começando agora, hoje, segunda-feira. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira, abençoe a nossa semana, nos dê uma semana de paz, uma semana de paciência, uma semana de obediência, uma semana repleta de bênçãos, de livramentos e do agir de Deus na vida de todos nós, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.